tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. O capítulo 13, Paulo ele vai falar a respeito da submissão às autoridades, até o versículo 7. Do versículo 8 até o final do capítulo, que é o versículo 14, ele vai falar a respeito do amor mútuo, vigilância e pureza. Então, veja que nos versículos anteriores que compõem o capítulo 12, Paulo ele falou do nosso relacionamento com Deus. Depois ele falou do nosso relacionamento com outros cristãos. E no final do capítulo 12, ele falou do nosso relacionamento com os nossos inimigos. E neste capítulo 13, até o versículo 7, ele vai falar do nosso relacionamento com o Estado. Estado o qual nós estamos inseridos e fazemos parte desse Estado. Qual o papel do cristão no Estado? Diz assim aí, logo no início, o versículo 1 do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Interessante é que Paulo ele diz que as autoridades elas foram instituídas por Deus. Interessante. Deus, sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, nada escapa do seu domínio, mas Ele constituiu pessoas aqui nesta terra, nesta dimensão que nós vivemos, para dirigir o povo. Ele constituiu o quê? Líderes, governos, autoridades. E a palavra autoridade, aqui no grego, é exousia. Exousia é a liberdade de fazer como se quer, é permissão para governar. E ele diz aqui que são autoridades superiores, que está acima, o lugar elevado. E ele diz também que não há autoridade que não proceda de Deus, ou seja, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Agora, devemos pensar da seguinte forma também. Nós devemos nos submetermos à autoridade do Estado até onde essa autoridade ela esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Quando as leis de um país ela vá contra os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra, neste exato momento, nós não devemos mais nos submetermos à autoridade do Estado. Porque a palavra de Deus, ela está acima do Estado. Porque Deus é que o Senhor de todas as coisas. E se o Estado, a autoridade do Estado procede dele, de Deus, então a sua lei está acima do Estado. Por isso que ele falou que não há autoridade que não proceda de Deus. A palavra grega aí é apó, ou seja, que vem, que dá origem. Ela é originada em Deus. E fala ainda que elas foram instituídas, elas foram colocadas, elas foram designadas por Deus. Interessante que tem uma passagem lá em 1 Pedro, na carta, no capítulo 2, versículo 13, sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, seja o rei como a superior. Pedro também fala a respeito disso, que nós devemos nos sujeitar à ordenação humana por amor do Senhor, seja o rei ou alguém superior, autoridades, como está escrito aqui.
Veja aí o versículo 2. De modo que aquele que se opõe, aí a palavra opor, resistir à autoridade, ele resiste a uma ordenança de Deus. A ordenança aí é um decreto, uma disposição, um acordo de Deus. E os que resistem, que se opõem contra a autoridade, eles trarão sobre si o quê? Condenação. E interessante que o termo grego para condenação é uma palavra grega que chama krima. Krima é julgamento. Então, se a pessoa se opõe, resiste à autoridade que o próprio Deus permitiu que fosse constituído, a pessoa trará sobre si mesmo o quê? Julgamento. O versículo 3 diz o seguinte: porque os magistrados, aí no versículo 3, os magistrados não são para temor. Aí, magistrados aí, fala de, a palavra grega é archon. Archon é governo, comandante, chefe, líder. Eles foram colocados, não são para o temor. Temor aí é phobos, é medo, é terror, aquilo que espalha medo. Eles não foram colocados ali para que nós tenhamos medo. Então, olha, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Então, as autoridades, elas foram constituídas por Deus para que o Estado tenha ordem, para que o Estado viva bem, para que essa sociedade tenha harmonia, pois os transgressores do Estado, da lei que o Estado fez, todo aquele que transgride essa lei, eles são o quê? Punidos. E assim, havendo punição, os demais temerão e não vão transgredir a lei do Estado. Agindo assim, aquela sociedade, aquele Estado, ele vai estar em harmonia. Por isso que, olha, os magistrados não são para o temor, ele é para o bem da sociedade. Olha, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, quando está fazendo bem, eu não preciso temer. Agora, se quando eu estou praticando algum delito contra o Estado, contra as leis estabelecidas pelo Estado, aí sim eu tenho que temer. Então, e ele pergunta: queres tu não temer as autoridades, ter medo das autoridades? Faz o bem. E aí, olha aí, terás o quê? Louvor dela. Louvor aí é aprovação. Se você fizer o bem, você vai ter a aprovação do Estado. Você não vai ser submetido a julgamento. Vamos prosseguir aí. Versículo 4. Diz o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Interessante isso aqui. Então, ele está dizendo que, visto que a autoridade, essa exousia, ela é o quê? É o ministro. E a palavra grega aqui para ministro é diáconos, aquele que está a serviço de alguém. Então, as autoridades constituídas por Deus aqui nessa terra, elas foram constituídas por Deus como servo, aquele que está a serviço de Deus. E ele diz: entretanto, se fizeres o mal, aí sim você terá medo, porque você transgrediu uma lei. Porque não é sem motivo que ela traz o quê? A espada, o julgamento. E aqui, interessante, a palavra grega para espada é mahaira. Mahaira é uma pequena espada, uma espada curva e para que tenha um golpe cortante. Talvez esta espada aqui seria usada para decapitar as pessoas. Então, se alguém cometia um mal contra o Estado, a pena aplicada para essa pessoa transgressora era o quê? A pena de morte. Interessante que o Estado tem liberdade de aplicar a pena de morte. Eu, como cristão, eu não aprovo a pena de morte, mas o Estado em si, ele tem liberdade de aplicar a pena de morte aos transgressores da lei.
Então, o Estado tem o seu papel de conduzir a sociedade em boa ordem, e a igreja tem o seu papel de levar a palavra de Deus. Ainda que essa pessoa esteja no corredor da morte, porque ele cometeu um delito contra a sociedade, mas o papel da igreja é pregar o evangelho para essa pessoa, e se essa pessoa se converter ali no cárcere, no corredor da morte, o Estado vai aplicar a pena capital contra a vida dele e ele será salvo. Porque é necessário que o Estado cumpra o quê? As suas leis. Por isso que, olha, entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ou seja, ela traz a morte, a pena de morte. Pois é ministro de Deus. Ele repete de novo, pois ela é o quê? Ministro de Deus. Ela é o quê? Diácono. Ela está a serviço. Para quem? Para castigar o que pratica o mal. Interessante esta passagem de Romanos. Olha o versículo 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas, principalmente, também por dever de consciência. Então, maior do que as leis do Estado é a consciência do que é certo e do que é errado que Deus colocou dentro de nós. Nós, seres humanos, carregamos esse princípio e somos sabedores do que é o certo e o que é errado. Quando nós transgredimos as leis estabelecidas pelo Senhor, nós a transgredimos conscientemente. Nós não estamos sendo enganados. Nós sabemos muito bem aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que, olha, é necessário que esteja sujeito não somente por causa do medo da punição, da pena de morte que a espada vai trazer por parte do Estado, mas também por dever da sua consciência. Por dever da sua consciência, ela te acusa. Por esse motivo, olha aí, versículo 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, por que então o Estado ele cobra os impostos? Para quê? É para justamente manter as pessoas que estão a serviço do Estado para que as coisas funcionem bem. Os tributos aí, no caso, eles foram instituídos para que aqueles que estão a serviço do Estado possam ser remunerados e manter a ordem no meio da sociedade. Interessante que a palavra tributos aí é uma palavra grega que é foros, que é taxa anual cobrada pelas casas, terras e pessoas. Seria o nosso IPTU hoje. O primeiro aí, tributo, era a taxa anual cobrada pelas casas, terras e pessoas, equivalente ao IPTU nos dias atuais que nós pagamos todos os anos para a prefeitura, para que a prefeitura administre esses recursos e aplique na cidade e que haja um bom funcionamento da cidade. Por isso que ele coloca, porque são ministros, eu tenho que pagar tributos, impostos, porque o Estado ele está a serviço de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. O versículo 7, pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Veja que ele adicionou mais ainda. No versículo anterior ele falou de tributo, que é o imposto anual cobrado pelas casas, terras e pessoas. No segundo aí, ele fala de imposto. Esse imposto aí, ele é no sentido de circulação de mercadorias. Seria o nosso, hoje aqui em Minas, o nosso ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, naquele período também, eles cobravam o quê? Essa palavra grega aqui é telos. Telos é um imposto que era cobrado das pessoas. Talvez essa circulação, um pedágio, um imposto sobre a circulação de mercadorias naquele período. Provavelmente, quando Zaqueu foi colocado ali na cidade de Jericó, e Jericó já estava justamente ali na entrada de Jericó, e também dava acesso ali a Jerusalém, e provavelmente mercadorias que vinham do Oriente Médio passavam por Jericó. E este homem estava ali justamente para cobrar o quê? Esse tipo de imposto. E você olha,
pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo, que é o IPTU. A quem imposto sobre circulação de mercadoria, paga. A quem respeito, aqui fala de respeito. Respeito aqui é reverência, aquilo que é próprio, são as autoridades. E quem a honra. Então, devemos dar a cada uma das autoridades o quê? O devido valor. E agora, passando para o versículo 8, nós terminamos aí o dever nosso junto ao Estado, e agora ele vai falar sobre o amor mútuo, a vigilância e a pureza. E ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Interessante que coloca aqui que a gente não deve dever a ninguém. Se eu compro, eu tenho que pagar. Mas uma coisa, eu sempre tenho que dever ao próximo. Sabe o que é? O amor. Olha, não devam nada a ninguém, a NVI diz, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido o quê? Toda a lei. Interessante que Gálatas 5, versículo 14 diz: porque toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Isso aí fala o quê? Do amor mútuo. Então sempre eu tenho que estar devendo para o meu irmão o quê? O amor. O interessante também é que o amor aí, na palavra grega, é agapau. Agapau é o amor que eu estou sempre dando sem interesse de receber em troca. Esse amor sacrificial. Versículo 9, por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que aqui ele está tratando do nosso relacionamento com nossos irmãos no sentido horizontal, pois os mandamentos se dividiam em duas tábuas. Parte dos mandamentos, os primeiros mandamentos, eles falavam do nosso relacionamento na vertical, que é com o nosso Deus. E a outra tábua falava do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então está na horizontal. Que nós, se nós amarmos o nosso próximo, nós não adulteramos, porque nós não vamos possuir a mulher alheia. Se eu amo o meu próximo, eu não vou tirar-lhe a vida. Se eu amo o meu próximo, eu não vou furtar os seus bens. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar aquilo que ele tem. Então, tudo se resume em que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante essa fala de Paulo. E ele diz o seguinte no 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tudo se resume no amor. Se nós amarmos a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e o nosso próximo, como a nós mesmos, nós estaremos cumprindo toda a lei do Senhor. Porque se nós amarmos a Deus com todas as nossas forças, com a nossa alma, com o nosso coração, eu jamais vou idolatrar qualquer outra coisa aqui nessa terra. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, jamais eu levantarei a minha mão contra o meu próximo e terei pensamentos contra o meu próximo. Versículo 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu creio aqui que Paulo não está falando da salvação de quando ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Eu creio que essa salvação aqui é uma salvação maior. Quando nós seremos levados deste planeta, quando nós seremos levados desta dimensão,
desse estado caótico em que nós vivemos. Ainda que nós sejamos cristãos, filhos de Deus, mas nós estamos inseridos em uma sociedade, em um sistema totalmente corrupto. E nós vivemos num corpo que ainda se inclina ao pecado. Por isso nós precisamos de uma salvação maior, de algo maior que Ele tem preparado para nós. Interessante que lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então é hora de nós despertarmos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. No princípio nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. E agora nós estamos muito mais perto daquela salvação em que o Senhor vai nos livrar de todas as mazelas aqui desta vida, desta dimensão a qual nós estamos inseridos e que todo dia nos oprime para que nós pequemos contra o Senhor, para que nós transgredimos a palavra do Senhor. Esse sistema faz isso conosco. Por isso nós precisamos de uma salvação maior. E ele diz o seguinte, vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqui está falando do nosso progresso espiritual com Jesus. Então nós vamos deixando aos poucos as obras das trevas. E a partir do momento que nós vamos deixando as obras das trevas, nós vamos nos revestindo das armas da luz. Veja que lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Por quê? Porque agora nós saímos das trevas, das obras das trevas, e estamos nos revestindo das armas da luz, porque nós estamos na luz. Lá em 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, porque nós já revestimos das armas da luz. Versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. E o versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Interessante esse versículo 13 e 14. Primeiro, nós temos que caminhar dignamente. Dignamente aqui, a palavra grega é apropriadamente, decentemente, como em pleno dia, já que nós não somos das trevas mais, nós estamos caminhando na luz, nós nos revestimos das armas da luz, então agora nós temos que andar o quê? De maneira apropriada, de maneira decente, como em pleno dia. E ele diz, ó, não em orgias. Orgias aí, fala de uma palavra grega que é komos, que é procissão noturna e luxúria de pessoas bêbadas e galofeiras, que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco, deus do vinho, e algum outro deus, e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas, por isso usado geralmente para festas e reuniões para beber, que se prolonga até tarde e que favorece a folia. Fala aí da orgia, beber e comer em demasia em honra ao deus Baco. Pode ver que também usa a palavra orgias e bebedice, embriaguez, intoxicação. A pessoa se embriaga. E também ele fala de impudícias. Impudícias aí fala de leito matrimonial, mas no sentido de adultério, relação sexual ilícita. É o ato de deitar com alguém que não é a sua esposa ou o seu esposo. Marido e mulher é um leito matrimonial sem mácula, casados diante do Senhor.
Mas a partir do momento que alguém viola esse princípio e tem um relacionamento que não é desta forma estabelecido por Deus, ele está cometendo impudícias. E ele também fala de dissoluções. A dissolução aí é a luxúria desenfreada, é o excesso, é a libertinagem, é a lascívia. E também fala em contendas, discussões, disputas, e a palavra ciúme é uma ardente, um fervor ardente por aquilo que é do outro. Esse zelo aqui, que é a palavra grega, não é um zelo bom, mas é um zelo perverso. É aquele ardor em abraçar, de defender algo que não é dele, é do próximo. Ele quer aquilo que é do próximo. Mas ele diz o seguinte: mas revesti-vos, olha aí, entrar numa roupa que é revestir do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais, a palavra grega aí para disponhais é provisão. Não faça provisão para quem? Para a nossa carne. No tocante o quê? No que se diz respeito o quê? A concupiscência. A palavra concupiscência é uma palavra grega que significa epitúmia. E epitúmia é desejo pelo que é proibido, luxúria. É quando os nossos desejos que Deus criou, os nossos desejos naturais, eles extrapolam os limites, eles saem fora dos limites, aí sim, nós estamos deixando que os desejos da nossa carne se aflorem, e aí nós estamos cometendo o que? A epitúmia. Essa concupiscência da nossa carne, ela faz com que nós pequemos contra o nosso Criador. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo, eu estarei aí entrando no capítulo 14. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.